Abelha sem ferrão e abelha com ferrão. Qual a diferença? O mel é mais valioso? O manejo? Bom, vamos lá. Eu acho que antes da gente comentar sobre isso, né, Thiago? Eu acho que é interessante a gente comentar que a turma sempre pergunta: e você, professor, você trabalha com o quê? Isso. Bom, para produção de mel, para venda de mel, para ganhar dinheiro, né? Você tem é abelha com ferrão. Ah, então você não tem abelha sem ferrão? Tenho. Eu tenho algumas caixinhas de abelha sem ferrão que fica lá no apiário Nova Era. É um apiário meliponário. As colmeias estão lá reunidas, as abelhas com ferrão e as sem ferrão estão juntas no apiário, não tem problema nenhum. E a gente destina realmente o processo de produção para a produção de volume mesmo de mel, é a abelha com ferrão. A abelha sem ferrão a gente não tem como objetivo de produção de mel dela. Mesmo porque o volume de produção de mel é muito pequeno, né? Não dá um volume de produção a ponto de você chegar e alcançar de fato um resultado que você deseja. Então, né? Conta pra gente a sua história para escolher trabalhar com a abelha com ferrão. Pois é, isso aí muita gente pergunta, sabe, Jande? Por que você escolheu trabalhar com a abelha com ferrão e não a sem ferrão? Bom, gente, a abelha sem ferrão sempre houve no continente americano. Sempre houve no continente americano. Inclusive no podcast. Em podcasts anteriores a gente falou sobre a questão da cisão dos continentes, foi até no podcast da abelha assassina, né? Que de assassina não tem nada, porque o assassino é um homem mesmo, né? Que de assassino não tem nada, mas a gente descobriu que na cisão dos continentes, quando o continente americano ele se desgarrou da Europa e da África, ele criou um processo evolutivo diferente para a classe dos insetos. A classe dos insetos, ela evoluiu na América sem o desenvolvimento do ferrão. Então aqui sempre houve a abelha o quê? Abelha sem ferrão. Foram as abelhas que evoluíram aqui, foram as abelhas que desenvolveram aqui, foram as abelhas que se adaptaram ao clima, ao tempo, e que não criaram um ferrão, porque não haviam predadores à altura e ao ponto de exigir que a abelha de fato desenvolvesse um ferrão. Diferente da Europa, diferente da África. Então toda abelha sem ferrão que a gente acha hoje, ela é um animal silvestre. Ela é um animal silvestre e nativo. Nativo. Isso é muito importante, isso que o Thiago realmente colocou, porque o animal silvestre, o animal nativo, é aquele animal que ele desenvolveu onde? Ele desenvolveu aqui na América, ele não desenvolveu em outros continentes. Ele não desenvolveu em outras regiões, ele desenvolveu aqui. Adaptado para essa Adaptado região. Aqui. Isso que há pelo menos aí 80 milhões de anos, quando você teve uma cisão total dos continentes. Então você tem aí todo esse processo evolutivo dela, ela não precisou desenvolver um ferrão. Ah, professor, então as primeiras abelhas que haviam antes da cisão dos continentes, todas elas eram sem ferrão? Todas elas eram sem ferrão. Ferrão é uma evolução da abelha. O ferrão é uma evolução da abelha, uma adaptação da abelha para fazer frente a quem? Predadores diversos. O Brasil não tem urso. Verdade. O Brasil tem tatu canastra, mas que perto do urso, ele é um bichinho de pelúcia. Tatu canastra perto do urso é um bichinho de pelúcia. Se a gente imaginar, por exemplo, lá na Ásia, né? Lá na Ásia tem lá Apis indica e Apis dorsata, que são abelhas do gênero Apis, como a nossa Apis mellifera. Mas se a gente imaginar, por exemplo, essas abelhas que estão lá no continente asiático, as abelhas daqui, por exemplo, elas enfrentam qual tipo de predador em termos de insetos? Às vezes são insetos que são as próprias abelhas. A gente vai até falar sobre isso hoje. De algumas espécies de abelhas sem ferrão que atacam a abelha com ferrão. Sim. Mas se você imaginar, por exemplo, lá na Ásia, lá a turma enfrenta quem? Enfrenta a vespa asiática. É predador à altura. Então o que aconteceu com as abelhas europeias, as abelhas africanas, as abelhas asiáticas? A natureza precisou dotar essas abelhas de ferrão. Foi isso que deu condição a essa abelha de permanecer no ambiente, de manter o processo de polinização, de manter o desenvolvimento, de manter a reprodução, porque a natureza dotou esse animal do principal veículo de proteção dele, que é o ferrão. Então toda abelha sem ferrão que a gente achar hoje na natureza é um animal exótico. Sem ferrão? Abelha com ferrão. Com ferrão é exótico, porque ela veio introduzida de onde? De outros continentes. Abelha europeia. O nome está dizendo abelha europeia. Abelha africana. É abelha africana. Abelha Europa. Abelha Europa. Com ódio de todo tamanho que o caboclo fala, né, gente? Já não é? A Europa vem da onde? Chega lá no Goiás, lá, conversa lá com os caboclos lá, né? Nossa, Thiago, porque lá tem um chão de Europa ali no cupinzeiro. Vamos ali estourar aquele cupim. Eu desse jeito. Já me perguntaram se o nosso meu é de Europa. Eu falei, de onde? Da Europa. Então a abelha nossa que está presente aqui é a abelha
sem ferrão que é nativa do continente americano. A abelha com ferrão que está presente aqui, que é a abelha europeia, a abelha africana, a Apis africanizada, são abelhas que vieram introduzidas de outros continentes. A abelha africana ela veio da África. A abelha europeia, você tem ali mais de 9 espécies europeias, subespécies europeias, que foram introduzidas no Brasil entre o século XVI e XVII até meados agora do século XIX e século XX. Então são abelhas introduzidas de outros continentes. Ah, professor, então essas abelhas, elas nunca existiram aqui? Enquanto espécie definida, não. Mas o ancestral comum a todas elas, tanto das sem ferrão quanto das com ferrão, elas eram um ancestral comum a todas. Então isso é um debate, inclusive, que ele tem que ser trazido até mesmo na esfera da ciência, porque se coloca que a abelha exótica, a abelha com ferrão que foi introduzida no continente americano, isso criou um choque dessa abelha no nosso continente. Só que há menos de 100 milhões de anos atrás, esses continentes estavam ligados. Então o que diferenciou do fato dessa abelha ser tratada como um animal que nunca esteve presente no nosso continente? Ela esteve. O ancestral comum a todas elas estavam presentes em todos os continentes. Então é um discurso que é onde a gente começa a levantar a ideia do quê? Igual muitos pesquisadores colocam, da questão da abelha com ferrão ter vindo para o continente americano e atrapalhado o desenvolvimento da sem ferrão, gente acusando a abelha com ferrão de matar a abelha sem ferrão, gente acusando a abelha com ferrão de destruir o meio ambiente. Do que me consta, eu nunca vi a abelha enfiando fogo em floresta. Não, inclusive você consegue ver numa mesma árvore, elas colaborando juntas. Uma com a outra, assim, não tem... O apiário meliponário Nova Era é uma prova disso. A gente tem abelha com ferrão e sem ferrão, ferrão juntas. Elas vivem tranquilamente. Eu nunca vi nenhuma Eu disputa. já tive, não foi uma nem duas, Jande, caixas iscas que eu espalhei, caixas iscas, para capturar apis, para capturar abelha com ferrão. Tava ali aquela estrutura oca, vazia no meio do mato com feromônio. Quem entrou primeiro? A abelha sem ferrão, entrou no ninho de jataí. E ela construiu aquele ninzinho lá no cantinho. Ela construiu aquele ninzinho, aquela bolinha lá no cantinho. O resto da caixa ficou oco. Ela tá lá construída, com a capinha de cera por cima, protegendo, fechado. Aquele restante do oco, quem que entra ali depois? Entra um enxame de apis. E convive a abelha com ferrão e sem ferrão dentro da mesma colmeia. E a abelha com ferrão em nenhum momento expulsa a jataí, que é sem ferrão. Então o convívio, ele é perfeito. O convívio, ele é passível de ser feito, né? As pessoas até acham que a abelha com ferrão, ela chegou, é uma abelha maior, é uma abelha que pega um espaço maior, que ela voa mais, né? Ela abrange um espaço maior e ela acaba pegando mais pólen e acaba pegando mais néctar e deixa a abelha sem ferrão sem alimento. Isso não existe. Até as flores são diferentes que elas visitam, né? Nem precisa, Thiago. Você está num curso superior de biologia, ou num curso de engenharia biológica, ou no outro curso de engenharia ambiental, para você estudar cadeia alimentar. Cadeia alimentar a gente estuda no 2º ano do ensino médio. E a cadeia alimentar é muito clara. A base da pirâmide são as gramíneas, são as flores, são as plantas. Dali para cima, cada degrau da pirâmide, você tem uma cadeia alimentar onde aqueles animais que estão presentes naquelas cadeias vão alimentar da base da pirâmide. A base da pirâmide, ela é fartura e abundância permanente, ilimitada. Todos os dias existem flores abrindo, todos os dias existe néctar disponível na natureza, todos os dias existe pólen disponível na natureza. Quanto mais abelha, melhor. Quanto mais abelha, e ela não dá conta de absorver todo o bioma que está disponível na base daquela pirâmide. O que ela aproveita da base da pirâmide é 10% de todo o alimento disponível. Então não tem disputa. Não tem disputa, existe abundância. Então isso é um discurso falacioso, dizer que a abelha coleta todo o néctar, todo o pólen, que não sobra nada para a SF. Mentira! Falta de estudo.